A tentação de Jesus no deserto. As 3 tentações durante os 40 dias de provação no deserto. Bom, nesse vídeo vamos falar sobre a tentação que Jesus sofreu durante o seu início de ministério, que ele passou 40 dias no deserto. Ele foi tentado neste período por Satanás por 3 áreas interessantes da vida. Então, neste vídeo vamos falar um pouco sobre este assunto e sobre esta tentação que o Senhor da Glória sofreu. O Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 1 ao 13, narra o início do ministério de Jesus, que, movido pelo Espírito Santo, recolheu-se em jejum de 40 dias no deserto. Passou pela provação humana. Durante esse tempo foi tentado por Satanás, inclusive ao passar fome, pois nada comeu até o final do jejum. Satanás provocou as 3 tentações específicas e, com prepotência diabólica, preparou armadilhas, esperando os momentos de mais fragilidade de Jesus. Parece-nos a princípio que essas 3 tentações, que citaremos mais adiante, têm grande poder sobre o ser humano. No entanto, Satanás, o tentador dos homens, é conhecedor e inteligente de nossos limites. E por isso Satanás precisa usar de maledicência e se aproveitar dos momentos mais frágeis para nos tentar. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Portanto, em sua condição humana, sofreu as tentações a que estamos sujeitos. Ao vencer a Jesus, tornou-se para nós, homens e mulheres, a fortalecer onde o ser humano pode ir se abrigar dos momentos mais terríveis e angustiantes. Escreveu o apóstolo Paulo: por isso me comprazo em minhas fraquezas, nas injúrias, no sofrimento, nas perseguições, nas angústias suportadas por Cristo, pois quando sou fraco, é então que sou forte. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Pois é na fraqueza que somos vítimas fáceis, porém, se vencermos por Cristo e em Cristo, então testemunhamos a força que uma vida humana recebe contra todo o conjunto de forças contrárias a Deus. Quando Jesus esteve fraco após 40 dias de tentação no deserto, foi então que ficou forte. Qual é o ensinamento dele para vencermos as 3 tentações? Realizar a palavra de Deus na vida terrena e dentro da história, pois a verdade desta palavra não é só conceitual, ela é a própria vida. Se Deus vive em nós, então nós nos libertamos já agora da morte. São 3 tentações que exemplificam toda oposição humana ao plano divino da salvação. Pretender agir como Deus, modificando a realidade em benefício próprio, adorar poderes e glórias humanas em lugar de Deus, provocar e esperar infantilmente a intervenção milagrosa de Deus. Na primeira tentação, Jesus estava com fome e Satanás lhe disse: se és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus recebeu com a palavra de Deus: está escrito, não só de pão viverá o homem. Ora, o que está implícito na tentação de Satanás? Quando a pessoa humana deseja muito obter alguma coisa e ela descobre que pode obtê-la apenas por caminhos contrários à dignidade e ao valor daquilo que deseja, ela continuará a ter a mesma fome. Por quê? Porque aquilo que sacia seu desejo já não existiria mais em sua verdadeira condição. A vontade de satisfazer uma necessidade instantaneamente fez com que se esvaziasse a verdade daquilo que desejava. Sentirá de novo a mesma fome, aí repetirá a mesma coisa como no eterno retorno. Ou seja, se caso Jesus cedesse a essa tentação e se alimentasse, logo depois ele iria perder essa batalha no jejum do deserto e depois ele sentiria fome novamente. Ou seja, Satanás sairia vitorioso nesta batalha. Porém, quando aquela fome foi vencida pela confiança na palavra de Deus, ele proverá o alimento na hora certa, da forma certa, sem inverter a realidade das coisas com os valores inerentes a ela. É o que disse Jesus na fonte
com a mulher samaritana: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. O Evangelho não transforma a realidade e o mundo em algo que desejamos, porém nos ensina a nos preparar para viver nele. Na segunda tentação, o Satanás oferece a Jesus poder e glória sobre o mundo, se ele o adorar. Já estamos cientes de que aquilo que o mal oferece com uma mão, ele tira com a outra. A segunda tentação é de fato contínua à primeira. Ao desejar obter por caminhos contrários a Deus o objeto desejado, adoramos aquilo que é contrário a Deus. Não existe o meio termo. O homem sedento por sua realização plena nesta vida passageira ou encontrará em Deus o seu fundamento ou, iludindo-se, passará a encontrá-lo no mundo. Porém, aquilo que o mundo oferece para a realização, poder e glória do homem torna-se o senhor de si mesmo. E o que chamamos muitas vezes de liberdade é uma suma adoração àquilo que o próprio demônio despreza, pois para ele só lhe interessa desviar-nos do verdadeiro fundamento. E o mundo passa com sua concupiscência, porém aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, como está em 1 João capítulo 2, versículo 17. Como o escritor Gilbert Keith disse, quem não acredita em Deus passa a acreditar em qualquer coisa. Poderíamos dizer, quem não adora a Deus passa a adorar qualquer coisa. O homem que não adora a Deus e acha que por isso é livre de qualquer mecanismo de manipulação e servidão, desconhece a sua própria condição. Todo artista precisa dominar a técnica de sua arte, pois quem desconhece os princípios básicos que a fundamenta não terá o instrumento necessário para expressar a sua liberdade criativa. Estará preso em si mesmo. Fazer a vontade de Deus, a palavra de vida eterna, é o comprometimento ético e instrumento que torna o gênero humano verdadeiramente livre. É o cristianismo que nos ensina não a negar a vida no mundo, mas a possuí-la como se não a possuímos, como está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 31. E a terceira tentação é igualmente contínua à primeira e à segunda, com a exceção de que, desta vez, Satanás usa da própria Escritura para tentar o Senhor. O demônio levou ainda a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, e disse-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardasse e que te sustentassem pelas mãos, para não ferires o teu pé em alguma pedra. Lucas capítulo 4, versículo 9 ao 11. Jesus disse: está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Qual é a mensagem de fundo desta mensagem, dessa narrativa do deserto, da tentação de Jesus? Mostra que não é a letra, mas a palavra que vence o mal e o pecado. A falsa segurança religiosa se fundamenta na letra, enquanto a letra pode ser usada para consolo ou condenação imediata, e por isso pode se tornar-se um instrumento de poder. A palavra é o que dá o sentido eterno à vida e à morte. Uma tentação aqui bastante interessante é sobre a concupiscência da vida, onde os seres humanos mais são tentados, que é no caso da questão das ilusões das riquezas. Satanás ofereceu os reinos e as riquezas a Jesus. Veja, novamente o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: todas estas coisas te darei se te prostrares e me adorares. Então Jesus lhe respondeu: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a eles adorarás. Então o diabo o deixou e os anjos vieram a ministrar. Isso está em Mateus capítulo 4, versículo 8 ao 10. Essa tentação é ainda mais profunda. Jesus te proclamará, como havia sido profetizado, Rei da justiça, da paz, da prosperidade, da vitória. É aí que a sedução afetará. Ele propõe um reino onde prevalecerá a justiça, a boa lei e a paz. Será nada mais, nada menos que o reino de Deus entre os homens.
Deus na lei, na economia, na arte, na ciência, na convivência, nas famílias e em toda a organização humana. Então, mesmo sendo tentado nessa questão que mais mexe com o ser humano, que é a riqueza, o poder, a fama, Jesus Cristo conseguiu, no caso, sair e se livrar da tentação do inimigo, pois era, no caso, a concupiscência da carne. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like, curte, comenta e compartilha, que vamos falar também sobre outros diversos assuntos sobre essa questão, certo? Sobre também as ilusões das coisas passageiras daqui da terra, que o ser humano geralmente ele foca mais nas coisas passageiras. E Jesus mostrou no deserto que ele foi tentado nessas três áreas que todos nós, seres humanos, somos tentados, e Jesus conseguiu se livrar dessa tentação e vencer a tentação usando a palavra de Deus. Então espero que você tenha entendido esse vídeo, deixa seu like e deixa também seu comentário aqui abaixo para a gente poder interagir, certo? Então chegamos ao final do vídeo. Se você gostou desse vídeo, faz uma visita aqui no canal Curiosidades da Bíblia 2.0 para assistir outros vídeos daqui do canal e obter mais informações e aprender mais com o Evangelho, certo? Para nós é uma honra passar o Evangelho puro e simples de Jesus Cristo para todos vocês. Então terminamos o vídeo por aqui, que Deus abençoe todos vocês grandemente e até o próximo vídeo.